Tá dando pra ver? Sim, Mari. Obrigada. Tá. Bom, pessoal, eu tô com uma colinha aqui porque eu não lembro a ordem dos slides bem certinho, mas esse tipo é uma pílula do curso de copywriting da Rock Content. Eu realmente tipo peguei as coisas que eu achei mais interessantes e tem algumas coisas que são mais, sei lá, eu não considerei tão relevantes assim, daí eu não coloquei, tá, para ficar mais curtinho e direto ao ponto assim. Daí, tipo, se alguém tiver interesse em ver alguma coisa um pouco mais aprofundada. Tipo, é um curso gratuito, tal, bem rapidinho de ver, acho que dá umas 3, 4 horas. Mas, tipo, eu peguei as coisas que eu achei mais relevantes, sabe? Tipo, o que eu deixei de fora realmente não achei muito importante, assim, então eu acho que já vai dar para ter uma ideia legal. Então, tipo, o que é copywriting, né? Basicamente são textos que têm algum tipo de poder de converter ou de persuadir as pessoas, uma persona que é para quem você vai escrever, né? E então, tipo, você tem que escrever da maneira certa para a pessoa certa. Então, o que a gente faz é tentar engajar uma persona para ela tomar algum tipo de ação. Essa ação pode ser compra, essa ação pode ser conversão, essa ação pode ser se interessar por um e-book, essa ação pode ser muita coisa. E é importante que pense e seja planejado, assim como conteúdo para de fato uma persona. Porque uma coisa que eu falo bastante, acho que a galera da Cunha até lembra, é que falar com todo mundo é falar com ninguém. Então, tipo, de fato, pensar numa persona específica quando a gente vai escrever, né? Quando eu falo de um copy, eu falo de várias coisas integradas, assim. Falo de um anúncio, falo de um texto, e tudo tá integrado, sabe? Então, tipo, eu vou usar muito a palavra copy, assim, e pensem que, tipo, é basicamente o conteúdo que está sendo oferecido, sabe? Então, se é um folder, o copy ele envolve a imagem, ele envolve a escrita, ele envolve muita coisa. Se eu falo de um e-mail, o copy é o e-mail inteiro, sabe? Enfim. E o que não é copywriting, acho que a coisa mais importante é que não é mentir. Tipo, o primeiro profissional de copywriting, assim, que tem, tipo, registro, assim, tem até uma frase bem famosa dele, que fala, tipo, se você não mentiria pra sua família, não vem mentir pra minha esposa, porque, tipo, se você não mente pra eles, quem é você pra mentir pra minha, sabe? Então, o que você vai fazer no copywriting é, de fato, tipo, mostrar quais são os benefícios e a gente conseguir, tipo, levar uma pessoa a acreditar por meio de persuasão que uma coisa que é real, ela é real, sabe? Então, é basicamente isso. E a gente tem dois tipos de copy, que são o copy de conversão e o copy de conteúdo. Copy de conversão, eles são aqueles copies que, tipo, eles têm algum tipo de ação voltada para venda ou de caminhar no funil, por exemplo. E ele geralmente de peças publicitárias, então envolve folder, envolve outdoor, envolve muitas coisas assim, propaganda, ontem teve Super Bowl, né? Que teve um monte disso envolvendo conversão, geralmente são tickets médios mais baixos, quando você pensa em uma propaganda muito grande assim, porque às vezes basta você anunciar para o público certo que você já vai ter conversão, né, por exemplo. E daí tem o copy de conteúdo, que ele é mais para educar e engajar a persona. Acontece bastante quando é totalmente envolvido com marketing de conteúdo, né? E ele serve bastante para engajar. E ele existe mais quando o ticket médio ele é um pouco mais alto, tal. Então você tem que fazer algum tipo de maneira de engajar a persona, né? Por meio de marketing de conteúdo, para ela ir caminhando no funil. E essas são as maneiras pelas quais elas têm esse engajamento a ponto de ela começar a considerar a caminhar no funil, por exemplo. Então, tipo, é muito difícil ver um marketing de conteúdo, sei lá, da Coca-Cola, porque, tipo, eu ir lá num posto comprar uma Coca-Cola por R$ 3, tipo, não vale a pena eles gastarem energia fazendo um puta conteúdo pra gente, sabe? Vale mais a pena eles fazerem uma propaganda de 2 minutos, que leva uma puta produção, mas que tem um puta resultado. E daí a gente fala de escrita persuasiva, né? Que é uma maneira pela qual a gente faz o copy de qualidade. E é até a frase que eu falei antes, que é você levar a acreditar que algo real é real de fato, então você não vai estar mentindo. E a gente usa basicamente a escrita persuasiva e a gente escreve ela por meio de gatilhos mentais, que são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. Existem, se eu não me engano, 6 gatilhos mentais, mas no copywriting e no marketing digital geralmente são usados 3 ou 4. Existem alguns outros que foram citados, mas eu não quis me aprofundar tanto porque eles de fato não são tão usados assim.
E alguém mandou uma mensagem no Meet, eu não sei o que é, mas enfim. Ali, não tô atrasado, deu oi. Ah, tá. Enfim, e daí esses gatilhos são usados. Eu ia falar alguma coisa agora, eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Mas beleza. O primeiro gatilho mental ele é da reciprocidade. Então é quando alguém faz algo pra mim, eu sinto necessidade de retribuir. Ele acontece muito, tipo, pelo próprio marketing de conteúdo, né? Então, tipo, putz, essa empresa me deu um negócio super rico aqui, então, tipo, eu pago pau pra ela. Acho que o maior exemplo para as pessoas da Coinha é eu com a RD, né? Porque eu pago muito pau pra RD. Mostro tudo e logo, tipo, tenho o maior prazer de ser cliente deles, assim. Outro exemplo, por exemplo, é do Spotify, da Netflix, do Amazon Premium, que te dão um mês grátis e daí depois você tem que começar a pagar, só que você se sente, tipo, até de certa forma grato, assim, tipo, internamente, pelo fato de você poder experimentar de graça e tal. Outro exemplo são aquelas promoções que, tipo, depois que você compra tanto, você ganha alguma coisa, assim, às vezes é um negócio que parece, de fato, ter um valor alto, então, tipo, às vezes você sente, tipo, até a necessidade, tipo, sei lá, se você gastar R$ 200 na Sephora, você ganha um batom. E daí eu vou gastar, sei lá, 150, eu vou lá, me forço a comprar R$ 200 pra ganhar um batom que às vezes custa R$ 20, sabe? Tipo, nem faz tanto sentido, assim, mas é uma coisa que existe bastante. E outro é o marketing de conteúdo, que eu comentei anteriormente. Daí o outro próximo gatilho é da aprovação social, que fala sobre depoimentos, validações e principalmente mostrar que algo já foi validado. Tem esse gráfico aqui. Você quer explicar, Chung, essa parte? Explica aí você. Quero ver você explicar. Do livro. Tipo, basicamente, assim, uma frase que acaba completando essa curva, que se eu não me engano é inovação e tempo, não lembro como é que é o nome dela, é que 95% das pessoas são copiadoras, sabe? Então, tipo, existem inovadores, mas eles representam 5% da população. Então, é muito difícil, tipo, você convencer uma pessoa, tipo, a ser a primeira a testar uma coisa, sabe? Porque ela, tipo, a chance dela ser uma das pessoas é 5 em 100, né? Então, tipo, quando você mostra que, tipo, o seu serviço, o seu produto ele já foi validado, que as pessoas elas gostaram, você vai, tipo, mostrando pela tendência e tendenciando as pessoas a agir no coletivo, que, tipo, é a ordem natural das pessoas, que isso já foi validado. Então, é uma coisa que funciona muito bem como gatilho. Um exemplo muito bom, que isso até fala bastante do curso de vendas da Conquer lá que a gente fez, tipo, qualquer tipo de site de venda online, né, que fala sobre, tipo, aprovação, fala sobre avaliação dos produtos, enfim, isso ajuda bastante. Outro exemplo são depoimentos, né, como eu falei. E tem também algumas frases que eles já mostraram meio pronto, assim, tipo, que ajuda a mostrar que algo já foi validado, que é tipo, seja mais de, sei lá o que, empreendedores que já foram impactados pelo produto, número X de empresas já impactadas por tal serviço, confira o depoimento do cliente, entendo o benefício, enfim. Daí tem o da autoridade, que ele é até um pouco parecido com o da aprovação social, só que tem algumas diferenças. Então, tipo, é você mostrar ser especialista. Ele também vai, tipo, trazer depoimentos de outras pessoas, mas ao invés de mostrar
a partir dos depoimentos que o seu serviço, o seu produto já foi validado, na verdade ele vai transferir a autoridade, tipo, de uma pessoa para sua empresa. Então, tipo, vou explicar com as imagens que é mais fácil. Tipo, a Speedo tem essa propaganda que é do Michael Phelps, né? Falar, tipo, que tá escrito lá. Ela é eu não sei qual que é a palavra certinha, mas é tipo, usado pelos campeões mundiais. Tipo, a Speedo é usada pelos campeões mundiais. Então, tipo, você tira a autoridade que, tipo, a Speedo não conseguiria trazer sozinha e você, tipo, agrega ela no Michael Phelps, sabe? Tipo, se você assistir o vídeo dele nadando nas Olimpíadas e ganhando sei lá quantas medalhas de ouro, ele tá usando Speedo, sabe? Então você acaba transferindo totalmente, tipo, a autoridade do Michael Phelps pra tua marca. Porque ele confia e não apenas, tipo, tira foto, ele usa de fato a sua marca, né? Um outro exemplo é do Paul McCartney, tipo, com o movimento vegetariano, né? Então, tipo, ele declarou ser vegetariano, tipo, virou capa de revista e tal, e, enfim, trouxe bastante vogue para o movimento, não sei se é movimento que usa, mas, enfim, movimento vegetariano. E outro exemplo são cases de sucesso, né? Tipo, um pouco diferente de depoimento, porque já fala mais sobre os resultados. E uma coisa muito interessante aqui é que, como vocês podem ver, tipo, fala o tamanho da empresa, fala o mercado, fala o segmento, e isso ajuda a caracterizar as pessoas como semelhantes. Tipo, igual eu falei anteriormente, tipo, no copywriting a gente vai estar falando para uma persona, sabe? Então, tipo, se você vai estar falando uma persona e você vai estar mostrando case dessa mesma persona, tipo, com certeza ela vai ter semelhança com as pessoas que estão lendo, sabe? Porque são a mesma persona. Então, tipo, quanto mais você mostrar que, tipo, essa pessoa é semelhante a outra pessoa que está lendo, mais vai engajar a pessoa. Isso fala até um pouco de rapport, né? E aqui também tem um exemplo que eu falei lá, ao invés de, tipo, às vezes usar uma celebridade ou alguma autoridade, pode ser também uma empresa grande. Então, tipo, o método utilizado em empresas como, sei lá, a Ford. O método utilizado em empresas como, sei lá, a Renault, enfim. E daí o último gatilho, que eu achei mais relevante, é o da escassez, ele é bem conhecido, né? Que é basicamente tirar a pessoa da inércia e ele acelera a tomada de decisões e mexe com as emoções, né? Então é aquele negócio de você falar, tipo, só mais hoje, para mim a Black Friday é um grande evento de escassez, né? Porque você, tipo, só tem um dia para comprar com um desconto absurdo e você sabe que no dia seguinte esse desconto não vai mais existir. E é importante, tipo, pensar de fato, tipo, o que a escassez é importante para a pessoa, sabe? Tipo, putz, os nossos clientes, eles deixam muito de comprar porque, sei lá, tá meio caro. Então, tipo, de repente a escassez importante é diminuir o preço, sabe, por um determinado tempo. Os nossos, sei lá, os nossos clientes, eles gostam de coisas exclusivas. Então, oferecer esse exclusivo por uma determinada quantidade de tempo, assim, tipo, pensar de fato o que a persona considera valoroso na escassez, né? E eu acho que o melhor exemplo que eu poderia trazer é o do CBO, que, tipo, é um sanduíche que não tem no Brasil, né? Daí, quando teve no Brasil, todo mundo enlouqueceu. Eu tenho uma experiência muito boa com CBO, porque eu nunca tinha comido CBO. E quando eu viajei, tipo, eu andei quadras e quadras só pra comer CBO, porque todo mundo falava muito CBO. E daí, tipo, quando veio pro Brasil, estourou pra caralho, assim. E realmente, depois eles tiraram. Tipo, uma outra coisa importante, tipo, cumpra a sua promessa, sabe? Então, se é até amanhã, é até amanhã. E talvez essa seja a parte mais importante, porque, tipo, se você deixa de fazer isso uma vez, as pessoas não acreditam mais na sua escassez. Daí, passando dos gatilhos mentais para marketing de conteúdo, que é já um próximo módulo, assim, do curso, eu peguei aqui o funil de vendas, mais ou menos, tipo, um resuminho, né? Que topo de funil a gente atrai, meio de funil consideração, fundo de funil decisão. E, tipo, tem essas paradas que a gente direciona por meio de conteúdo, né? Então, diagnosticar problema, reconhecer problema e resolver problema. Isso pode muito bem ser adequado a gatilhos mentais, sabe? Então, tipo, na parte de diagnóstico de problema, a gente trabalha muito com reciprocidade, então, tipo, você oferece materiais ricos, enfim. Na consideração, você reconhece o problema, você ajuda a pessoa a reconhecer o problema, né? Então, você pode trazer bastante sobre aprovação social e fortalecer o relacionamento. E na parte de decisão, você tem que trazer muita autoridade e escassez, né? Porque você começa a trabalhar com a persuasão e isso você traz por meio de cases. Isso a gente tá cansado de saber, né? Principalmente esse final. Por meio de cases e por meio de, putz, tempo limitado, putz, desconto exclusivo, putz, esse tipo de coisa assim. E daí, entrando um pouco mais na parte de materiais ricos, que é aquela primeira parte, né, do topo do funil, as coisas que eles citam bastante é, tipo, título chamativo, storytelling, exemplos, cases. Inclusive, tem uma aula sobre storytelling, mas eu achei ela meio rasa, assim, daí eu não quis trazer. E ela fala bastante sobre interagir com persona, assim. Essa parte do meio de ativação, eles não falam, mas lá no livro da atração,
No e-mail marketing eles falam bastante, tipo, não adianta você ter um lead, tipo, na tua base, sendo que, tipo, ele não interage com você, ele não converte, ele não faz nada. E às vezes, tipo, a partir de material rico, você estimular isso pode ser uma maneira de você, tipo, acordar o cara para ser um lead ativo, que converte, que, enfim, interage, né? Então, tipo, eu lembro que eles falavam bastante sobre, tipo, mandar um e-mail depois do e-book e falar, tipo, e aí, fulano, o que você achou do e-book? O que você acha que pode melhorar? Tipo, isso tem uma certa taxa de resposta, sim, e às vezes, muitas vezes, são tipo de pessoas que, se não tivesse essa taxa de resposta, não seriam leads ativos, sabe? E daí também tem os copies de conversão e venda, que são landing pages, são os próprios marketplaces, esse tipo de coisa, anúncios tipo de papel mesmo, enfim. E o que eles falam bastante é, tipo, basicamente ser claro e direto, sabe? Então, objetivo claro, frases curtas, palavras simples, direto. Uma coisa que até eu e o Fuji a gente trabalhou na sexta, né, fazendo landing page. A call to action, eles sempre falam, seja muito claro e transparente. Então, tipo, não coloque só enviar lá. Coloque seu e-mail para receber o e-book. Coloque seu e-mail para receber notícias exclusivas sobre investimento, sei lá. Tipo, deixar muito claro por que a pessoa tá escrevendo, tá deixando o e-mail dela lá, sabe? Ainda mais que, tipo, dados são uma coisa muito polêmica e sensível ultimamente, sabe? Daí fala sobre escalabilidade também, que tipo, é uma coisa que a gente já tá um pouco mais cansado de saber, né? Então, tipo, trabalhar com link building, negrito, listas, parágrafos curtos, etc. Aquela coisa que tem sempre no blog. Tipo, não esquecer que isso serve para tudo, sabe? Então, tipo, isso serve para e-book, isso serve para e-mail de outbound, serve para e-mail de fluxo, né? Esse tipo de coisa. Então, pô, não fazer parágrafo enorme, não fazer parágrafo muito curto também. Então, parágrafo de 3 a 5 linhas, colocar em negrito as coisas realmente mais importantes, palavra-chave no geral, fazer lista para ajudar as pessoas, link building para mostrar que você tipo, trabalhou bem no teu artigo, no teu material, enfim. Serve para muitas coisas, assim. E tem também algumas fórmulas, assim, que eles falam que... Eu não gostei muito, tipo, da maneira que eles deram, assim, então eu trouxe mais os exemplos que eles deram e não as fórmulas em si. Mas fala, tipo, por exemplo, Spotify, ele usa bastante essa fórmula e ela é usada bastante em descrição de site. Então, o que trouxe você, o que eu falei para você, quem eu sou e quais são os próximos passos, que é quando vem a call to action, né? Então, tipo, eles escrevem primeiro, muito basicamente, que 2 linhas, o que trouxe, o que farei, quem eu sou, eles explicam em 4 linhas também, parágrafo curto, e a call to action muito, muito simples. Então, ó, você também pode explorar as coleções montadas, não sei o que, cria uma trilha sonora, faça uma assinatura e cria uma conta grátis. Call to action muito simples, faça uma assinatura ou crie uma conta grátis, sabe? Deixar muito claro o que a pessoa tem que fazer. E também tem esse que, tipo, na verdade tem 2 fórmulas diferentes que eles citam, mas elas são bem semelhantes, daí eu juntei em uma só, que é o dos 4Ps, que é Promise, Picture, Proof e Push. Então, tipo, Promise é de fato você fazer tipo, uma promessa para a pessoa, então, tipo, consiga, sei lá, consiga organizar todas as suas coisas, sei lá, consiga explorar o potencial máximo da sua produção, coisa nesse sentido. Verbos, eu acho que é imperativo o tempo, né? Não sei certinho qual é o nome. Eu acho que é imperativo. E daí Picture Proof é tipo você evidenciar tipo, qual que é do que se trata essa promessa, explicar um pouco mais, depois eu falo um pouco mais sobre isso, e também trazer algum tipo de, até a própria autoridade, né, o gatilho da autoridade, que é provando isso, e Push, que é a call to action, que ela é basicamente unânime, no final sempre tem uma call to action. Daí fala bastante sobre técnicas jornalísticas, assim, tipo, o jornalismo é uma grande inspiração para o copywriting. A moça que apresenta o curso, ela é jornalista, então, tipo, ela trouxe algumas coisas legais, assim. Fala bastante sobre citação direta, então, tipo, você usar aspas, então, tipo, putz, essa pessoa foda falou isso, sabe? E, tipo, usar isso às vezes para destacar, porque, tipo, ela traz o gatilho da autoridade totalmente. E ajuda, às vezes é melhor você citar, entre aspas, do que, tipo, parafrasear essa pessoa, simplesmente pelo fato de que, quando você usa aspas, você traz toda a autoridade dela junto com você. Fala muito de uso de dados como pauta, então, por exemplo, como uma maneira de chamar atenção e também como uma maneira de definir bem uma pauta. Então, tipo, sei lá, teve uma redução brusca em... Não, um bom é aquele do chocolate lá que a gente está conversando, por exemplo. Tipo, na Europa, você precisa de 35% de cacau para fazer chocolate. No Brasil, você precisa de 25%. Então, tipo, às vezes explicitar esse dado que, tipo, é totalmente diferente do resto do mundo num título mesmo, porque isso vai chamar totalmente atenção, sabe? Ainda mais quando é uma coisa que, tipo, não é tão conhecida pela tua persona, sabe? Nesse caso do chocolate, é uma coisa conhecida pela persona, então, tipo, talvez não seja uma bela maneira de atrair as pessoas,
mas, tipo, dizem que funciona muito bem isso. E outra coisa também é a conversa direta. Então, tipo, você chamar a pessoa de você e, tipo, se direcionar com ela totalmente, né? Tipo, um exemplo que eles usam é esse da Porsche, que fala, tipo, sinceramente, você sonhou a sua vida inteira, sua infância inteira em ter um Nissan Mitsubishi? E daí é uma propaganda da Porsche, sim, mó da hora, eu gostei dessa. E daí também fala sobre um pouquinho de, não formatação, mas, tipo, a construção. Tem o título, e daí esse subtítulo eles chamam de bigode. Não entendi muito bem. Quer dizer, eu entendi, mas eu achei aleatório. E daí o bigode, tipo, ele fala bastante, assim, ele pode ser meta-descrição, às vezes, né? Às vezes, no blog, ele às vezes é diferente do que a meta-descrição. Mas ele geralmente tem uma dessas 4 funções, que é ou alinhar expectativas e falar mais ou menos o que a pessoa pode esperar, tipo call to action, ou orientar a persona sobre o que ela vai encontrar, que é até um pouco semelhante, potencializar a curiosidade, às vezes é praticamente uma continuação do título, ou servir como uma amostra. Então, tipo, por exemplo, lá na landing page que a gente fez, eu e o Fuji na sexta, tipo, a gente fala, o e-book fala sobre os três pontos, né? Daí a gente já vai lá e fala, tipo, você vai encontrar não sei o que e as soluções, não sei o que, dos 3 problemas. Tipo, a gente já explica um pouco o que a pessoa vai encontrar no e-book, assim. E então, tipo, essas são as 4 que eles falam bastante. E os principais erros que acontecem, que eles falam, é pouca clareza, exagero nos benefícios, ou querer, tipo, usar muitos gatilhos, que também tem um tópico ali no final. Parágrafos muito grandes ou muito pequenos, que foi o que eu acabei explicitando antes. Achar que a pessoa é burra. Então, tipo, tratar ela igual um bebê, assim, tipo, às vezes tudo bem, mas, tipo, ser mancol, assim. Mentir, que é uma parada que eu já falei várias vezes, e erros gramaticais. Então, eles reforçam muito, assim, tipo, cuidado em erros, principalmente no título, assim. É bom dar uma risada sempre, porque isso pode tirar totalmente sua autoridade, assim, e não é uma coisa muito legal. E daí eles trazem, tipo, alguns exemplos de título, mas eu não gostei muito dessa parte, tipo, eles falam o tempo todo, tipo, copyright não é você, tipo, pegar um negócio pronto. É você, tipo, estudar, anotar e depois pegar. Daí depois eles deram, tipo, um exemplo. Daí eu fiquei, tipo, porra, que estranho. Mas, tipo, eles citaram várias marcas, assim, então, tipo, algumas eu também peguei. Tipo, eu tenho bastante costume de reparar em título, em esse tipo de coisa. Então, as referências mais legais, assim, que eu peguei, que eu anotei do curso, e também eu já tinha reparado antes, são marcas que zoam os concorrentes, tipo Burger King, Pepsi, Porsche. A Pepsi faz umas muito boas, assim. Tem umas que a Coca-Cola, que é uma Pepsi... Não, é uma Coca-Cola com uma capa de Pepsi, assim, daí fala do Halloween, ou ao contrário, não lembro muito bem como é que é. Marcas esportivas falam bastante sobre da prova social lá, né? Então, tipo, tiram a autoridade... Aliás, trazem a autoridade de um grande atleta para a marca. Então, tipo, quando você vê, sei lá, o Cristiano Ronaldo usando uma chuteira da Nike, tipo, porra, ele tá usando uma chuteira da Nike, sabe? Tipo, ele não ia estar jogando um jogo super importante se o produto fosse ruim, sabe? Um exemplo é até da Puma, né? Que todo mundo achava que era ruim, agora o Neymar tá usando e todo mundo tá tipo, ok, o Neymar tá usando, então deve ser bom. Agências de marketing digital, porque, tipo, é isso que eles fazem, né, da vida. Então, eu uso bastante RD Content como exemplo. Profissionais de outbound, porque eles fazem uns títulos muito cabreiros. Eu sempre fico assustada com os títulos que eu recebo, porque sempre dá vontade de abrir os e-mails deles. Spotify, eles usaram muitos exemplos e falaram, tipo, Spotify é um puto exemplo, o site deles é muito bom em copywriting, tipo, podem olhar. Se eu não me engano, o Spotify tem um blog, porque lá eles falaram dos squads. E startups, eu só consegui lembrar do Nubank, mas eu sei que tem outras, mas o site da Nubank ele é muito bom. Já tinha usado ele como referência e tal. Mas, no geral, startups, elas estudam bastante sobre isso, assim, então são exemplos bons. Uma coisa que eu esqueci de falar, que não tá na apresentação, porque a apresentação acabou, é que a Coin teve uma consultoria com a RD, tipo, há muito tempo atrás, só eu tava na Coin na época, quando a gente passou a virar cliente da RD. E, tipo, a moça, ela sempre falava, tipo, use muitas coisas no negativo e perguntas no negativo. Então, tipo, e perguntas. Então, tipo, você não, sei lá, você não sabe sobre isso. Ou, tipo, você, tipo, contestando a pessoa, porque dela fica com uma pulguinha atrás da orelha, assim, e, tipo, fazendo uma pergunta, tipo, você realmente acha que, sei lá o quê? Meio que, tipo, mostrando que você é autoridade, a pessoa acha que sabe, às vezes ela não sabe. Ela falou que isso serve muito, muito bem. E, uma coisa que eu esqueci de falar também, que a mulher da RD também falava pra gente, acho que era Maísa o nome dela, é, tipo,
eu falei lá sobre, tipo, falar, tipo, a empresa da pessoa e tal, mas é muito legal tentar trazer fotos, sabe? Porque isso traz tipo, isso humaniza as pessoas, sabe? Humaniza, tipo, os depoimentos, enfim. E as pessoas, elas se sentem, tipo, involuntariamente, não melhor, mas elas sentem mais, é tipo um rapport, assim. Então, tipo, elas se sentem mais próximas do anúncio quando elas veem meio que são pessoas de verdade, sabe? Tipo, essa pessoa tem rosto, a pessoa tem nome, tipo, não é qualquer coisinha, sabe? Tipo, ela deixou a gente tá, ela deixou aparecer no anúncio e tal, principalmente quando é depoimento e tal, então, tipo, é uma coisa que trabalha muito bem. Mas eu falei bem rápido. Mas é isso, pessoal, tipo, dei uma resumida bem grande assim. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que eu não tenha falado muito rápido. Parabéns, Mari. Ficou muito show, assim, o conteúdo. Sim, mas Curti também, ficou bem bom. você acha que vale a pena fazer o curso? Cara, tipo, eu aprendi assim, mas